Olá, pessoal, comentando esse livro aqui, o Jesus, Mito ou Realidade, que é o debate entre William Lane Craig e John Dominic Crossan, publicado pela Vida Nova 2012. Então, ele vai discorrer aqui, na página 196, sobre o argumento do Crossan, né, que ele basicamente não entende que não possa existir milagres. Né? Então, ele vai dar uma outra desfecho ali para a morte de Jesus. Jesus, então, morreu na cruz e desceu da cruz, foi comido pelos cachorros e enterrado numa vala comum, segundo Crossan. Então, não teve sepultamento, não teve túmulo vazio, não teve ressurreição, não teve nada disso. Tá? E para fazer esse relato de que Jesus não foi sepultado, o Crossan vai se basear em dois livros apócrifos, né? Que é o Evangelho de Pedro e o Evangelho Secreto de Marcos. O problema é que esses dois livros eles são contestados, ele tem muitos problemas do ponto de vista de historicidade, né? Por serem tardios, enfim, como fonte primária, né? É problemático usá-los. O Evangelho Secreto de Marcos, inclusive, muitos alegam que seria uma fraude do Morton Smith, que a gente não tem os manuscritos, a gente só tem as fotografias. O manuscrito sumiu. É uma história muito complicada essa do Evangelho Secreto de Marcos. Muitos não aceitam esse texto. Então, o William Lane Craig vai comentar assim: o que o leitor leigo precisa entender é quanto essas duas proposições, né, se basear no Evangelho de Pedro e no Evangelho Secreto de Marcos, são claramente bizarras. De acordo com Thomas Wright, a primazia do relato do Evangelho de Pedro ainda não foi aceita por nenhum estudioso sério. E a hipótese do Evangelho Secreto de Marcos tem apoio apenas de uma pequena minoria de estudiosos em seu campo e recebeu críticas devastadoras. Ele não foi muito demais, é devastador no sentido de que foi uma fraude. Tá? Ele nem entrou nesse ponto aqui. Mas chegou a levantar isso. Até isso foi levantado contra esse texto aí. Então, é problemático. Né? E ele faz referência muito a um texto, aqui na página 117, do Gerald Collins e do Daniel Kendall, sobre Did Joseph of Arimathea exist? Ele vai discorrer sobre o sepultamento e sobre José de Arimateia e concluir que houve sepultamento e houve José de Arimateia. É um texto bastante citado aqui no... Vou botar a referência aqui embaixo. Né? Então, ele está nessa linha do... A maior parte dos autores consideram que houve sepultamento. Crossan é minoritário nessa história. Tá? Apesar do que o diz o Semner, ele tem muitos adeptos. Aqui no Brasil, nós temos o André Chevitarese e Juliana Cavalcante, vários outros seguem o diz o Semner. Né? Com relação aos milagres, né? O Crossan considera os milagres impossíveis. Aí o William Craig vai falar o seguinte: Crossan considera o sobrenatural sempre opera dentro da proteção do natural. William Craig falando do Crossan. Né? Ou melhor, e o Crossan concorda com isso. Ele está dizendo que o sobrenatural sempre opera dentro da proteção do natural. O Crossan falando. Tá? Então, aí o William Craig fala assim, pô, mas isso é naturalismo. Isso é naturalismo. Né? Só que, cara, não necessariamente, cara. Não necessariamente. Que, por exemplo, considera, por exemplo, esse lápis aqui. Se eu soltar esse lápis, ele vai cair. Tá? Agora, se eu soltar esse lápis e ele subir, você poderia dizer, pô, está violando as leis da natureza. Não, necessariamente. Eu posso ter um agente externo, uma força oculta aí que eu não consigo entender, uma força oculta que é invisível, que eu não consigo perceber, que essa força está trazendo o lápis para cima. Então, ela está operando dentro da natureza. Mas eu não estou sabendo. Pode ser um agente externo. Vamos supor, Deus. Deus pode estar segurando esse lápis e levando para cima. Né? Então, isso seria uma... Por exemplo, eu tenho um lápis aqui. Eu posso estar segurando esse lápis e estou levando para cima. O lápis está subindo. Então, se eu for analisar do ponto de vista só do lápis, eu falo assim, caraca, tem uma coisa que está violando a lei da natureza. Não, é um agente externo, eu, que estou pegando o lápis e estou segurando e levando para cima. Mas eu estou operando dentro da lei da natureza.
Eu não estou violando lei da natureza nenhuma. Então, veja, eu posso ter um milagre que, na verdade, é um agente externo, no caso, Deus, que está operando, mas dentro da natureza. Ele não está violando nenhuma lei da natureza. Então, isso que o William Lane Craig fala, dizer que o sobrenatural opera sempre dentro do natural, isso é naturalismo. Não, não necessariamente. Ele pode não estar quebrando nenhuma lei da natureza. É um agente externo que está agindo. A pergunta que agora se torna inevitável é: que justificativa existe para a pressuposição do naturalismo? Né? O William Craig está dizendo assim: ó, Cross, você está analisando sempre dentro do naturalismo, mas por quê? Qual é essa? Por que você pressupõe isso? Infelizmente, apesar da unanimidade dessa proposição entre os críticos céticos, os estudiosos do Novo Testamento estão pouco preparados para discuti-la. O motivo é que tal proposição é filosófica por natureza, e a maioria dos estudiosos do Novo Testamento é pouco treinada nesse campo. À medida que reviso a reação da minha primeira ligação, o que é impressionante é a quase total ausência de refutação da evidência para a historicidade da ressurreição de Jesus. Então ele fala que aqueles 4 pontos que ele alegou, né, que Jesus morreu na cruz, que foi crucificado, que foi sepultado, teve túmulo vazio e pessoas viram Cristo ressuscitado, né, isso o Cross em nenhum momento rejeitou, ele não questionou. Então, de fato, aqui, nesse debate, não questionou, mas nos livros questionou. Nos livros que ele disse que não teve sepultamento e tal. Aqui ele não entrou nessa questão, mas no livro do Cross ele leva sobre, ele entra por essa parte. E aí tem uma outra parte em que ele pergunta, o William Lane Craig pergunta sobre a existência de Deus, se Deus existe, né? Aí o Crossan não gostou muito dessa pergunta. Aí o William Lane Craig ele pergunta de novo assim: Deus existe na época dos dinossauros? Porque os dinossauros não tinham ser humano ali, tá? Todos concordam com isso, tá? Então, criacionistas estão fora desse debate, tá? Dinossauro não tinha ser humano ali. Então, quando ele faz essa pergunta, ele está perguntando o seguinte, que na época que não existia ser humano, Deus existe? Ou você pode até reescrever a pergunta dele, ou seja, Deus é uma criação do intelecto humano? Tá? Isso é interessante que isso daí está na Capela Sistina, né? Michelangelo, né, pintou lá no teto da Capela Sistina, né, aquela imagem, né, que Deus aponta o dedo, né, para o homem, né, e transmite a vida para o homem, né. Aquela imagem que é simbólica, né, tem 300 imagens disso, né, ela está representada numa bola que é um cérebro. Ou seja, o Michelangelo está dizendo ali, Deus é uma criação do cérebro humano. É isso que ele está dizendo ali. Tá? Mas tudo bem, mas é isso que ele está dizendo. Então, o William Craig Lane ele está perguntando isso, se Deus existe lá no dinossauro, se é uma criação do cérebro humano. O Dr. Crossan finalmente confessa e diz que preferia dizer que não, que Deus não existia ali. Ora, se Deus não existe, independente da imaginação humana, se Deus é apenas uma projeção da consciência humana, se nós somos nós que criamos Deus, em vez de Deus nos criar, então em que isso difere dos ateus? Ou seja, o William Craig está chegando à conclusão que Crossan é ateu. O que esse diálogo revelou é que no livro factual, a visão de Crossan é ateísmo. Deus é apenas um construto interpretativo que os seres humanos colocam no universo da mesma maneira que Cristo é um construto interpretativo que os crentes cristãos colocam no Jesus puramente humano. Então, o Jesus ressuscitado para Crossan é uma criação, como Deus é uma criação. É isso que o Crossan está dizendo. Né?
Para o William Craig, não. Para o William Craig, Deus existe, independente do homem. Então, no dinossauro, Deus existia, mesmo não tendo humanidade ainda. Deus existia. É um fato para o William Craig Lane. É um fato, não é uma crença, é um fato. E a mesma coisa, o Jesus ressuscitado para o William Lane Craig não é uma criação, não é uma imaginação, é um fato que ele infere a partir de esses quatro elementos históricos. Né? Ele, por inferência, ele chega a essa conclusão. E ele acredita por meio de fé. Então a fé não está descartada do William Lane Craig, porque ele reconhece que ele não tem os elementos históricos, factuais, para dizer que Cristo ressuscitou. Ele tem uma inferência. Esse salto da inferência para um ato de factual é um salto de fé. Ele concorda. Por isso que voltamos atrás ali, por isso que o apologista ele não é bem sucedido na sua empreitada, né? Por quê? Porque sempre vai depender de um ato de fé, a crença no Cristo ressuscitado, por mais inferências que tenha. Então, ou seja, o Crossan ele sustenta o Cristo ressuscitado ao nível da imaginação, né? Algo que ele tem e ele que não consegue se livrar disso, mas factualmente ele não vai defender o Cristo ressuscitado. Então fica essa diferença dos. Agora, os dois concordam que o Jesus de Nazaré, personagem, ele existiu. Os dois concordam. Não entraram nesse debate aqui, mas concordam com relação. Então, com relação aos miticistas, né? Esse debate daqui, ele não corrobora a tese miticista em nenhum momento. Porque o miticista vai dizer que o Jesus da Galileia não existiu. Entende? Tudo, até o personagem Jesus da Galileia, foi invenção. Esse é o pensamento miticista do Richard Kerr, do Joseph Atwill e outros miticistas aí. Muito obrigado, então.